E aí, povo abençoado, estamos de volta. No vídeo de hoje iremos falar sobre o ex-padre jesuíta Alberto Rivera. Vamos explorar os pontos-chave de suas revelações, desde sua alegada participação em sociedades secretas até suas denúncias sobre supostas participações da Igreja Católica em eventos históricos e políticos ao redor do mundo. Prepare-se para uma viagem fascinante através dos labirintos do poder eclesiástico, das teorias conspiratórias, enquanto exploramos a vida e as alegações de Alberto Rivera. Alberto Magno Romero Rivera foi um ex-padre jesuíta nascido em 1935 na Espanha. Mesmo contra sua vontade, aos 7 anos de idade foi deixado pela mãe em um seminário. Teresa Rivera, uma católica devota e frequente nas missas, almejava ver o filho estudar para se tornar padre. Ele começou a se dedicar à vida religiosa e ascendendo ao sacerdócio dentro da ordem jesuíta. Após 2 anos no seminário, ele recebe a notícia de que a mãe estava quase morrendo e que desejava vê-lo. Ao visitá-la, o jovem Alberto se depara com a mãe espiritualmente atormentada. Antes de sua morte, Teresa gritava dizendo que monstros queriam lançá-la no fogo. Nem o jovem, nem o padre que o acompanhou puderam evitar a morte de Teresa. Após esse fato, Alberto revoltou-se contra aquela fé, que em nada podia ajudá-lo, mas, em memória de sua mãe, voltou à escola de sacerdotes. Mesmo discordando entre o que ensinava em a Bíblia, continuou seus estudos. Em uma aula, o padre que lecionava contou que uma mulher por nome de Isabel, prima de Felipe II, que por não negar sua fé em Cristo, foi torturada e queimada como herege e bruxa pela Igreja Católica. E o professor dizia que era assim que Deus protegia a fé e a Igreja. Alberto disse que ficou mal impressionado e que teve pesadelos. Quando ele tinha 14 anos, o curso sobre o protestantismo e suas heresias começou, e com o passar dos anos, ele foi sendo treinado para se infiltrar em igrejas e organizações. Só na Espanha, ele contribuiu para a destruição de 19 igrejas. Ele disse que quando os jesuítas queriam destruir um pastor fiel, procuravam desacreditá-lo, mentir sobre ele, distorcer suas palavras, denunciá-lo às autoridades, inventar caso extraconjugal, seduzir, preparar armadilhas para denunciá-lo como adúltero, acusar de vendedor de drogas, sonegador, caloteiro, etc. Usar um sósia em seu lugar, criar problemas em casa, como telefonemas anônimos, por exemplo. Deixá-lo sozinho. Dizer que é problemático, encrenqueiro, que não demonstra o amor de Deus, que tem doutrinas e crenças estranhas, que é louco, tem problema, não deve ser levado a sério, etc. O pastor cede e desiste do ministério. Tentar matá-lo de várias maneiras: atropelamento, acidente no hospital ou consultório odontológico, alimento envenenado, drogas para enlouquecê-lo, briga inesperada, assalto ou pistolagem pura e simples. Os jesuítas detêm informações sobre cada igreja: nome do pastor, nome e endereço dos membros, a atitude desses membros para com a Igreja Católica. O Vaticano quer todas as igrejas sob seu controle. Aqueles que se colocarem contra a super igreja mundial que Roma está organizando serão perseguidos e destruídos. A vida de Alberto Rivera tomou um rumo inesperado quando ele começou a questionar a integridade e as práticas da hierarquia católica romana. Suas dúvidas e descobertas o levaram a um conflito interno doloroso, culminando em sua decisão corajosa de deixar o sacerdócio e expor o que ele acreditava serem segredos sombrios e agendas ocultas dentro da Igreja Católica. Ele diz em seus relatos que foi convidado a assistir uma secreta missa, dirigidas por jesuítas de alto escalão no monastério ao norte da Espanha. Quando ele se ajoelhou para beijar a mão do Papa que comandava os jesuítas, ele viu que ele usava um anel com símbolo maçônico e que era membro do Partido Comunista Espanhol. Ele descobriu que o jesuíta-chefe estava relacionado com os Illuminatis de Londres. Foi por meio da leitura da Bíblia que Alberto conheceu a verdade que liberta e passou a crer no Jesus da Bíblia e em sua ressurreição. Ele se decepcionou com o sistema. Em uma reunião na Guatemala em 1965, disse essas palavras: "Como posso falar a vocês de vida quando estou morto e o sistema para o qual trabalho recende a morte desde os confessionários? Até Maria, o purgatório e o sacerdócio, todos igualmente negando a ressurreição de Cristo?
Como posso falar a vocês de vida quando lhes tenho mentido, me infiltrando e destruindo suas igrejas? Vocês creem que este movimento significa amor e unidade, mas na realidade nos levará à morte, porque eu não sou um irmão de vocês. Alberto diz que após este fato, os jesuítas o enviaram para um hospital psiquiátrico ultra secreto na Espanha, para fazê-lo abraçar a fé católica novamente, o que Rivera chamou de retratação de fé. O Santo Ofício o havia declarado culpado de heresia, a causa da loucura. Ficou em uma cela acolchoada. Naquele local, ele diz que foi torturado até quase morrer, acabando sendo colocado em um pulmão de ferro porque seus pulmões haviam quebrado com o abuso. Segundo Rivera, ele estava quase morrendo quando pediu a Jesus que o perdoasse e foi milagrosamente curado. Neste momento, Jesus Cristo veio a Alberto com estas palavras da Bíblia e deu-lhe a vida. Disse então Jesus aos judeus que acreditavam nele: Se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Ele pediu que o perdoasse. Imediatamente, a vida inundou seu corpo. Salvou-o e lhe curou ao mesmo tempo. Finalmente ele estava livre. Uma semana depois o deixaram ir e o mandaram para Madrid. Estava-o esperando um sacerdote jesuíta, espião do Vaticano, homem de toda a confiança deles. Ele odiava até o chão que pisava. Trabalharam juntos muitos dias empregando todo o método jesuíta que pôde para fazer Alberto servir novamente ao Papa. Alberto lhe contava e repetia a história de como havia sido salvo e lhe mostrou a verdade de que falava a Bíblia. Para o assombro de Alberto, o jesuíta lhe devolveu o passaporte e os documentos de que precisaria para sair da Espanha. Naquela noite, saiu da Espanha com 40 centavos no bolso. Alberto havia rompido com o sistema. O Vaticano ficou estarrecido. Não podiam acreditar que ele tivesse escapado de suas mãos. Sua vida havia mudado completamente para servir ao Senhor Jesus. Ele voou para Londres para ir visitar a sua irmã em um convento, mas ao chegar lá, as freiras não deixaram ele ver a sua irmã. A polícia foi chamada e após a polícia chegar ao local, eles entraram e viram Maria, sua irmã, ensanguentada, deitada na cama, pesando menos de 50 quilos. Ele e os policiais saíram de lá carregando Maria nos braços e a levaram ao médico. A partir daí, Alberto foi colocado na lista de mortos de Roma. Depois que se livrou do juramento de celibato imposto pela Igreja Católica, Alberto se casou com Nori e tiveram um filho, Alberto Júnior, divulgando a verdade sobre Jesus e a diferença que é o Cristo pregado pelo Vaticano. Alberto Rivera disse que a ordem jesuíta foi responsável pela criação do comunismo, islamismo e nazismo, e causando as guerras mundiais, exceção o massacre de Jonestown e os assassinatos de Abraham Lincoln e John F. Kennedy. Ele afirmava que Jim Jones era um discípulo do Padre Divino, um pregador possuído pelo diabo inteiramente aprofundado no ocultismo. Jones era um feiticeiro cheio de poderes e um jesuíta muito bem treinado. Jones pertencia ao trabalho ecumênico e carismático. Ele pregava o amor verdadeiro. Muitos dos seus seguidores eram católicos romanos. Outros eram protestantes não salvos, vindo de uma variedade de denominações. Em 1953, estabeleceu a Igreja Assembleia Cristã de Deus. Sendo um bom jesuíta, Jim Jones mandou seus seguidores chamá-lo de padre. Porventura não é estranho que um líder sem importância de uma pequena igreja atraísse altas figuras do mundo religioso e político, como a senhora Rosalind Carter, representando o presidente dos Estados Unidos, o governador Jerry Brown, também senadores estatais, contabilistas, advogados, generais e congressistas. Ele foi patrocinado por vários líderes religiosos. Sobre o massacre de Jonestown, Alberto cria que o acontecimento foi parte do acordo para o massacre chamar a atenção mundial. Jim Jones planejou e preparou, sobre as instruções de Roma, sacrificar o seu rebanho e cumprir com seu juramento jesuíta. Quando o plano foi concluído, o mundo estava perplexo. A imprensa e a televisão em nível mundial insinuaram que ele era um louco fundamentalista, um crente da Bíblia. E imediatamente,
Todas as igrejas fundamentalistas ficaram sob suspeita. Alberto chamou esse evento de conspiração diabólica. Sobre os 4 cavaleiros que estão descritos em Apocalipse 6, ele dizia, em sua interpretação, que o cavalo branco é o Papa, o cavalo vermelho é o comunismo, o cavalo preto são os jesuítas, o cavalo amarelo, morte. Delmar Sperling, um membro da Church of God of Prophecy, disse em uma entrevista que Alberto não resgatou sua irmã de nenhum convento, porque ela nem sequer era uma freira, mas sim uma empregada doméstica em um lar londrino. A Igreja Católica nega o mais importante argumento de Alberto Rivera, de que havia sido padre. Para comprovar essa afirmação, a revista Alberto mostra um documento dito oficial de 1967. Ele identifica Rivera como padre e permite que viaje para fora do país em seu ministério. Não há, entretanto, nenhum outro documento eclesial, como um certificado de ordenação. Em um formulário de emprego datado de 1963, Rivera afirmou que era casado com Carmen Lídia Torres, e o casal teve 2 filhos nos Estados Unidos. Em sua narrativa, Rivera disse que era um padre que vivia na Espanha em 1963. Verdade ou perseguição? Donna Eubanks, ex-madre superiora. Eu sou agora uma cristã verdadeira, pela graça de Deus, depois de 23 anos como freira das Irmãs St. Joseph. Eu posso atestar, de conhecimento pessoal, que o Dr. Rivera está dizendo a verdade sobre o sistema católico romano. Clark Butterfield, ex-padre. Depois de ler a história do ex-padre Alberto, foi que percebi que eu não estava só em meu desejo como um antigo padre para trazer salvação para os milhões de cativos do sistema católico romano. Eu sou honrado por ser associado com o ministério do Dr. Rivera. Junto com Jack Chick, lançou revistas em quadrinhos que contam sua história. São elas: Alberto, As Duas Cruzes, Os Padrinhos, A Força, Os 4 Cavaleiros, O Profeta e a História Secreta dos Jesuítas. Alberto. A série está disponível na plataforma de streaming Univer Video e é baseada nas revistas em quadrinhos que narram a trajetória do ex-padre. A série é composta por 10 episódios. Alberto ficou acamado e muito doente, vindo a falecer em 20 de junho de 1997, aos 61 anos, e segundo sua mulher, com suspeita de envenenamento. Outras fontes dizem que foi por causa de um câncer de cólon. Seu ministério foi assumido por sua viúva, Nuri Rivera. Mesmo após sua morte, suas alegações continuam a gerar debate e especulação, contribuindo para o surgimento de teorias da conspiração envolvendo a Igreja Católica e suas ordens religiosas. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo onde falamos sobre Alberto Rivera, que alguns consideram um herói, que expôs verdades ocultas, e outros como um charlatão oportunista, em busca de notoriedade. E você, o que acha? Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like sincero, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso nos ajuda muito. E a todos vocês o meu muito obrigado e até a próxima.